Quando as pessoas pensam em plantar em pequenos espaços, vaso é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas essa não é uma boa ideia. Você pode fazer muito melhor do que plantar em vasos, porque as plantas em vasos se desenvolvem muito pior do que se você criar um espaço um pouco maior para as raízes e um espaço onde você possa também fazer combinação de plantas e aproveitar muito melhor todo o trabalho que você vai ter para cultivar. Vai ser mais fácil de você adubar e vai ser mais fácil de irrigar. Com um espaço unificado, você faz uma irrigação única. Quando você tem um monte de vasos, você tem que irrigar vaso por vaso. Isso aumenta muito o seu trabalho. Você vai ver como a caixa vale muito mais a pena. Essa é a alternativa que você tem ao invés de plantar em vasos. Montar caixas de madeira é muito mais barato. Você pode reciclar esse material das caixas depois, colocar ele na sua compostagem, fazer solo com ele. Você não gera lixo comprando plástico e vai produzir muito melhor. Olha aqui esse exemplo e você vai ver que você está perdendo espaço usando vasos. Isso aqui é só um quadro de madeira que você pode fazer para cultivar os seus alimentos sobre a terra. E se você tiver um piso e quiser proteger esse piso, você pode fechar esse fundo com madeira também e pode colocar uma lona e fazer um dreno, caso você não queira sujar o seu piso. Ele é um pouco baixo para algumas coisas como cenoura, por exemplo. Normalmente eu faço essas caixas com 30 centímetros ou 40 centímetros de altura. Mas aqui o objetivo é que você veja como a metragem quadrada pode ser muito melhor utilizada com caixas do que com vasos. Eu vou dividir esse espaço ao meio e a gente vai ter aqui aproximadamente um espaço de 80 centímetros quadrados. Menos de 1 metro quadrado, um espaço que quase todo mundo consegue ter mesmo na cidade. Se a gente pegar esse espaço e encher ele de vasos, nós vamos perder espaço. Eu vou colocar aqui uma seleção aleatória de vasos para ocupar esse espaço de 80 centímetros quadrados. Nesses 80 centímetros quadrados, eu perdi quase metade da área, com espaços vazios entre os vasos, com espaço de borda dos vasos, e eu não posso unificar esse solo. E tem grandes vantagens em eu ter um espaço inteiro com solo, ao invés de ter um monte de unidades com terra que não se comunicam entre si. Qual é o problema? Num espaço integrado como esse, eu consigo criar solo. Na hora que eu vou irrigar, eu irrigo um espaço único, ao invés de fazer a irrigação vaso por vaso. Aqui eu tenho aproveitamento total da área e aqui eu posso ter metade da área. Num espaço assim eu cultivo exatamente o dobro de plantas do que eu cultivo nos vasos, porque é possível fazer consórcios e aproximar mais as plantas. Os consórcios também favorecem muito o crescimento das plantas, ou seja, colocar plantas amigas juntas favorece o cultivo e é impossível você fazer isso nos vasos. Além disso, é fácil de enxergar a facilidade que é você manejar esse solo com uma pá, com um pequeno garfo, enquanto que aqui você tem um pequeno espaço para trabalhar e ainda vai machucar as plantas que estão aqui. Numa área total como essa, você ainda pode, em uma parte do canteiro, fazer um pequeno composto, o que você não pode fazer numa área com vasos. Portanto, quando você pensar em pequenos espaços, esqueça os vasos. Criar uma caixa do tamanho do espaço que você tem é muito mais inteligente e você vai produzir muito melhor. Você vai ter uma área de aproveitamento total, o seu manejo vai ser muito mais fácil, a irrigação vai ser muito mais eficiente. Até se você precisar viajar, você pode criar um pequeno sistema automatizado para uma área de 80 centímetros quadrados ou de 1 metro quadrado ou até de meio metro quadrado. Uma área unificada, o aproveitamento é total. Enquanto na área com vasos você vai perder espaço por causa do formato dos vasos, porque sobram espaços entre eles e por causa das bordas dos vasos. Você também perde espaço porque você não pode unificar. Cada espaço que sobra entre as plantas não pode ser aproveitado. Enquanto que aqui, esse espaço que sobra desse vaso e do outro vaso, eu consigo colocar uma planta. Um rabanete, uma rúcula crescem num pequeno espaço. Por isso que quando você tem pouco espaço, faz diferença a técnica que você usa. Eu sei que todo mundo pensa em vaso quando tem pouco espaço, mas essa não é a melhor ideia. Então esquece os vasos, unifica toda a sua área, você não vai produzir lixo plástico e essa é a parte mais cara da sua horta. É muito mais barato você comprar
as madeiras e ainda você tem material, isso é uma fonte de carbono que depois você pode usar no seu composto. E cria uma área integral onde as raízes das plantas podem se comunicar, onde você pode fazer consórcio entre plantas companheiras, que vai facilitar muito o seu trabalho de manejo, de fertilização, de irrigação e ainda você pode fazer um composto na própria caixa de cultivo. Não importa se seu espaço é pequeno ou grande, quando você entende os princípios de cultivo, você aplica eles em qualquer escala. A planta depende do solo, você tem que aprender a adubar, a usar esse espaço e você tem que facilitar o seu trabalho. Quanto melhores as condições para a planta, mais garantida a sua colheita. Se você quer ter orgânicos saudáveis do plantio até a colheita, segue aqui porque tem muita dica para todos os tipos de cultivo e em qualquer escala.